Reverendíssimo Padre Ednei, vererandas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas pela internet. Nós estamos celebrando a Quinta-feira Santa, a instituição da Santíssima Eucaristia, da Santa Missa e do dom do sacerdócio católico. Hoje pela manhã já participamos, os sacerdotes, com o nosso bispo da missa crismal, em comunhão com o nosso bispo, nesse momento tão especial da consagração dos óleos sagrados, o óleo dos catecúmenos, dos enfermos e também do Santo Crisma. E já trouxemos para nós depois já iniciarmos o uso. É um dia muito especial para nós sacerdotes, a Quinta-feira Santa. Aquilo que é muito forte na nossa santa fé católica, porque a celebração da Santa Missa não é apenas um teatro, uma encenação. Nós tivemos essa semana uma encenação da Paixão de Jesus. Mas a Santa Missa nos coloca a realidade do mistério. A memória da última ceia, a renovação do sacrifício da cruz, torna presente a oração, o oferecimento que saía do coração de Jesus ao nosso Pai do céu. E é muito gratificante para nós sacerdotes nesse dia celebrarmos esse momento, e como que com certeza escutarmos a voz do Senhor que nos chamou: vinde e farei de vós pescadores de homens, pescadores de almas. É muito gratificante para nós abrirmos as Sagradas Escrituras e com essa certeza de que nós estamos nesse momento no cenáculo, ouvindo o Senhor que vem nos dizer: já não vos chamarei servos, mas amigos. Eu gostaria, prezados irmãos e irmãs, de trazer para a nossa reflexão, a nossa meditação, as palavras do Senhor na chamada oração sacerdotal, que São João, com muito cuidado, nos mínimos detalhes, deixou isso registrado, palavras por palavras do Senhor. Por isso eu pediria muita atenção para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo inspirou a São João para deixar de modo claro aquilo que ele ouviu do Senhor. E São João expressa para nós, prezados irmãos, aquilo que estava no coração de Jesus naquele momento, e que é esse mesmo momento que nós estamos vivendo, e a certeza e a realidade e a veracidade da nossa fé nos dá essa garantia de que Jesus realmente reza nesse momento essa mesma oração. É o que está presente no coração sacerdotal do Senhor. E o que Jesus reza ao Pai nesse momento: Pai, por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. E continua rezando o Senhor: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer
a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti. E nosso Senhor reafirma que esta é a sua oração, e é o que o Senhor reza ao Pai nesse momento. Dirijo-te esta oração enquanto eu estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não teria utilidade nosso Senhor instituir a Santa Missa e a Eucaristia se não instituísse o dom do sacerdócio católico. Porque senão a Eucaristia, a Santa Missa seria somente para aqueles que estavam ali naquele momento. E o cenáculo não se faria presente em toda a história da humanidade. E por isso que o Senhor continua rezando, e o seu coração sacerdotal abre seu coração do Pai e diz: não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cada sacerdote ouve nesse momento essa oração do Senhor e renova-se no mais íntimo do nosso ser, da nossa alma, o desejo de nós servirmos a nosso Senhor e vivermos intensamente a nossa vocação sacerdotal, que é um dom para a igreja, um dom para a salvação das almas. E por isso que o Senhor reza ao Pai: eu não quero que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. O mundo os odeia, os inimigos da fé, os inimigos da igreja, o demônio os odeia e quer destruí-los. Eu não peço que os tires do mundo porque o mundo precisa, mas que os preserve do mal. E continua rezando o Senhor: santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Mas alguém poderia dizer: Padre, talvez o senhor esteja fazendo essa reflexão, seria mais para os sacerdotes. Mas esse primeiro momento, Jesus mostra isso de modo claro. O seu amor preferencial e predileto. Jesus está deixando o seu testamento. Dentro de algumas horas virá a sua agonia, a sua paixão e a sua morte. E aquilo que ele tem de mais precioso para deixar ao mundo, na sua igreja, a Santa Missa, a Eucaristia e o dom do sacerdócio católico. Mas assim como ninguém pode alcançar a sua santificação sem o padre, sem o sacerdote católico, sem o dom precioso do sacerdócio católico, o sacerdote foi ordenado por Deus, ordenado pela igreja, para servir, para instruir, para perdoar, para ser um instrumento de Deus para a santificação do povo que é de Deus. E por isso, ao mesmo tempo que Jesus reza ao Pai pelos sacerdotes, Jesus continua a sua oração e diz, agora voltado para os senhores, para as senhoras: não rogo somente por eles,
mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Nesse momento, prezados irmãos e irmãs, Jesus faz a sua oração ao Pai, por todos aqueles que docilmente ouvem a voz de Deus, na pessoa do sacerdote, por todos aqueles que docilmente abrem o seu coração à graça de Deus, pelo dom precioso do sacerdócio católico, como disse o Senhor e como diz nesse momento, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. E é esse momento tão precioso que nós celebramos esse dia na Quinta-feira Santa. E continuemos ouvindo a oração, aquilo que sai do coração de Jesus nesse momento, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós somos beneficiados por Deus nosso Senhor, por meio do sacerdote, uma criança que é batizada, os pecadores que recebem o perdão, somos alimentados pela Eucaristia, os doentes que são confortados e preparados para a eternidade, os casais que se unem e formam uma família pelo sacramento do matrimônio, recebendo os dons de Deus por meio do sacerdócio católico. É para isso que nosso Senhor instituiu o sacerdote, para que todos o conheçam, para que todos creiam, para que todos conheçam a sua bondade, a sua misericórdia, para que todos o tenham presentes em sua vida. Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Prezados irmãos e irmãs, o quanto nós devemos ser gratos a Deus nosso Senhor por esse maravilhoso dia. O quanto nós devemos ser gratos a Deus nosso Senhor por todos os benefícios que nós já recebemos pelo dom do sacerdócio católico. O quanto nós devemos ser gratos a nosso Senhor por esse olhar do Senhor de misericórdia, de compaixão. E é preciso nós trazermos uma importante reflexão nesse dia. O mundo vai perdendo o sentido sobrenatural, o mundo vai deixando de olhar para o céu, deixando de olhar para Deus, dando cada vez menos importância à fé católica, dando cada vez menos importância à igreja, como o Senhor reza nesse dia que o mundo odeia, os sacerdotes, o demônio, os inimigos da fé. Mas a pergunta que é trazida também para nós, o quanto nós somos gratos a Deus, o quanto nós rezamos pela perseverança e santificação dos sacerdotes, o quanto nós proporcionamos o ambiente da nossa casa, da nossa família, para que um menino, para que um jovem possa ouvir a voz do Senhor: vinde e fareis de vós pescadores de homens. O quanto nós alimentamos a nossa família um grande amor à igreja. Muitas vezes fixamos o nosso olhar erradamente na fragilidade humana da igreja, na fragilidade humana dos seus membros. Mas uma importante reflexão para nós: 12 os apóstolos escolhidos pelo Senhor, representado aqui por esses meninos. Um deles, a quem Jesus diz o filho da perdição, traiu Jesus, perdeu a fé, deixou de ser referência de fé. Mas outros 11 estavam fiéis a nosso Senhor. E nós vamos fixar o nosso olhar nos 11 apóstolos fiéis a nosso Senhor, ou vamos fixar o nosso olhar no filho da perdição?
De quem nós queremos os benefícios? Dos corações sacerdotais fiéis a nosso Senhor? Ou desse coração infiel que traiu a Jesus, que deixou-se levar pela ganância, pelo dinheiro, e que passou a olhar Jesus como um homem qualquer, deixando de ter esse olhar sobrenatural, esse olhar de fé? E é isso que tanto vai acontecendo nos tempos atuais. Há poucos dias nós ouvimos o relato do Evangelho. Jesus, depois da entrada triunfal em Jerusalém, foi para a aldeia em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, que ele ressuscitara. Estavam os apóstolos e Judas estava junto. E ali aconteceu que Maria veio lavar os pés do Senhor com um perfume caríssimo, um perfume precioso que perfumou todo aquele ambiente. Quais foram as palavras de Judas? Qual foi o seu pensamento? O que estava no seu coração? Que já havia negado o Senhor há tempos. Quando vai trair, entregar, vender por 30 míseras moedas de prata, foi apenas o ponto final. Mas já havia traído o Senhor há tempo, olhando Jesus meramente como um homem, talvez como um instrumento de riqueza para ele, porque ele tomava conta do dinheiro. E as palavras de Judas, um desperdício. Por que não se guardou isso? Esse perfume se vendeu para dar aos pobres. E São João diz que o seu interesse não era pelos pobres, mas ele era um ladrão. Já havia se corrompido, São João diz essas palavras, e queria o dinheiro para ele. Deixou de ver Jesus como Filho de Deus e meramente como homem. E por isso é importante reflexão para nós. Dos escolhidos a dedo por nosso Senhor, houve a traição de um deles. Na história, na vida da igreja, infelizmente acontece. Mas onde nós vamos fixar o nosso olhar? A fragilidade, os erros da parte humana da igreja não podem nada ferir e balançar a nossa fé. Nós precisamos ouvir a oração do Senhor, a voz do Senhor. Rezarmos por aqueles infiéis, rezarmos por aqueles que traíram a sua vocação e que talvez não transmitem o Evangelho de nosso Senhor verdadeiramente. Mas a Quinta-feira Santa é um dia muito especial para nós. Pedimos a Deus o aumento da nossa fé, porque se nós perdermos a fé, se nós não tivermos reverência, amor, confiança e fé no dom do sacerdócio católico, onde nós encontraremos o sentido para a nossa vida cristã? Onde nós encontraremos a segurança para nós interpretarmos a vontade de Deus e a sua palavra no pensamento individual de cada um? Não é assim que o Senhor garantiu? Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, é a mim que despreza, assim nos diz o Senhor. Como nós teremos a segurança da nossa fé? Como manteremos a nossa unidade com a igreja, com o Santo Padre, o Papa, sem o dom do sacerdócio católico? Como nós alcançaremos o céu? Como nós ouviremos falar da vida eterna? Como nós ouviremos falar das verdades eternas? Como nós seremos perdoados? Como muitas vezes nós vamos reconciliar a nossa família? Como nós vamos nos reconciliar com Deus? Por isso a nossa oração deve ser uma oração de um coração que amava profundamente a nosso Senhor, que era o coração de Pedro. Na Semana Santa é comum nós chamarmos a atenção para a traição de Pedro, para o seu momento de negação, de fragilidade. Mas por ser um homem que amava profundamente o Senhor e que sempre tinha esse olhar sobrenatural, teve aquele momento de fragilidade e de fraqueza. São Pedro reencontrou em nosso Senhor o perdão. Mas eu gostaria de destacar uma outra oração de São Pedro, e que talvez tenha que ser essa a nossa oração hoje, nessa Quinta-feira Santa. Porque se nós perdermos esse sentido sobrenatural, se nós perdermos a nossa fé, a nossa vida
será uma desordem, não haverá sentido algum. E nós devemos dizer com São Pedro: Senhor, a quem nós iremos? Só vós tendes palavra de vida eterna. Deve ser essa a nossa oração nesse dia: Senhor, a quem nós iremos? Só vós tendes palavra de vida eterna. E nosso Senhor vem nos falar por meio da igreja, vem nos falar pelo dom do sacerdócio católico. A vida muitas vezes bate pesado em nós, muitas vezes a cruz pesa sobre nós, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, as tentações que Deus permite em nossa vida. Mas que seja essa a nossa oração ao Senhor: Senhor, a quem nós iremos? Só vós tendes palavra de vida eterna. E é isso que dá sentido à vida de cada um de nós. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos daqui a pouco realizar com as crianças, representando os apóstolos, o gesto de Jesus na quinta-feira santa, quando Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos, no gesto de humildade, colocando-se a serviço para nosso bem, para nossa salvação. Jesus nos deixou um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. No início da Semana Santa, no domingo de Ramos, eu fiz essa menção e dei esse conselho, para que nós pedíssemos ao Senhor, para nós nessa Semana Santa aprendermos a amá-lo de todo o coração, a amar a nossa cruz de cada dia, e com amor carregarmos pacientemente a nossa cruz. E é esse mandamento novo que o Senhor deixa para nós. É certo que Ele nos ama, é certo que Ele nos ama com um amor infinito, e quer a resposta do nosso coração, uma resposta também de amor, e que nós vivamos esse amor com o nosso próximo como expressão do amor de Deus, aquele que se doa pelo bem do próximo, aquele que se doa por amor a nosso Senhor, para servir ao seu irmão, para servir a sua irmã. Guardemos essas palavras: eu vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E como conselho dessa quinta-feira santa, para nós já encerrarmos a nossa reflexão, nós repetimos hoje muitas vezes essa oração de São Pedro: Senhor, a quem nós iremos? Só vós tendes palavra de vida eterna. Quando nós aqui nos prostrarmos e o recebermos a Sagrada Comunhão, é esse mesmo Jesus que hoje reza ao Pai por nós, é esse mesmo Jesus que nos alimenta, é esse mesmo Jesus que nós ouvimos a sua palavra, e que nós possamos repetir isso na hora da comunhão: Senhor, a quem nós iremos? Só vós tendes palavra de vida eterna. Falai ao meu coração, ensinai-me a amar, ensinai-me a viver a minha fé, ensinai-me a amar a igreja, ensinai-me a aprender a servir o meu próximo. É só nosso Senhor, por meio da igreja, pelo dom do sacerdócio, pela Eucaristia, pela Santa Missa, que vai transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, também é invocada como Mãe do Divino Sacramento, do Santíssimo Sacramento, com esse título também especial, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Que Nossa Senhora faça crescer no nosso coração, enriqueça o nosso coração com as virtudes que nós precisamos, para nós bem recebermos a Jesus na Sagrada Eucaristia, para nós aproveitarmos todas as oportunidades que nosso Senhor proporciona a nós, da Santa Missa, da Sagrada Eucaristia, do perdão dos nossos pecados, para que um dia todos nós gozemos da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.